Segundo este trabalho meticuloso deste grande homem de Deus, Sir Robert Anderson, os 173.880 dias, que são as 69 semanas equivalentes, semanas proféticas, equivalentes a 483 anos, que começam no dia 14 do mês de Nissan, mês judaico Nissan, do ano 445 a.C., a contagem desses dias, ele contou os dias todos, vai culminar no dia 6 de abril do ano 32 da nossa era, que foi exatamente, ou seria, claro que nós não podemos assegurar 100%, ninguém o consegue fazer, há muita especulação, mas segundo as contas que ele fez, e para mim isto tem muito mais lógica do que qualquer outra contagem, isto vai dar exatamente no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O dia, lembre-se, em que os judeus o aclamaram como rei, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eis que o teu rei vem dentro das tuas muralhas, vem montado num jumentinho. Este foi um dia muito importante do ministério de Cristo Jesus, porque foi o único dia em que o Senhor Jesus aceitou ser publicamente manifestado, aclamado, honrado como Messias, o príncipe. Foi o único dia que isso aconteceu. Lembram-se que muitas vezes eles queriam fazê-lo rei, queriam já entronizá-lo, e ele dizia, não, ele fugia do meio deles, o tempo não era aquele, o calendário divino ainda não tinha marcado aquela hora, por assim dizer, mas quando chegou aquele dia, quando acabaram exatamente as 69 semanas proféticas, então ele, ungido, é aclamado rei. Ora, segundo os estudos, nós calculamos que o ministério de Jesus terá começado no ano 29 da nossa era, 29, eu gosto mais de dizer depois de Cristo, não é? Porque hoje os modernistas, tentando retirar Deus da história, tentam dizer que é o ano 29 da Era Comum. Isto para agradar a gregos e troianos, não é? Então você vê que os livros de história hoje já não se fala mais antes de Cristo ou depois de Cristo, já se fala da Era Comum. Mas eu continuo ainda a zelar para que a verdade seja a verdade centralizada na pessoa de Cristo, porque há o antes de Cristo e há o depois de Cristo. Há uma história do mundo antes da vinda do Senhor e há uma história depois da vinda. Ele mudou completamente a história. Acima de tudo, mudou a nossa história. Cada um de nós que é seguidor de Jesus, que é um discípulo de Jesus, não estou a falar que é frequentador de igreja ou não, porque isso não significa muito. Eu estou a dizer discípulo, seguidor, um verdadeiro cristão. Então você na sua vida também tem duas partes. Tem o antes de Cristo, os dias da confusão, o dia das trevas espirituais, e o dia em que Cristo entrou na sua vida, mudou completamente a história. Então você tem o AC e tem o DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, durante cerca de 3 anos, portanto, desde o ano 29 depois de Cristo até ao ano 32, decorrem 3 anos, que são os anos, segundo se pensa, do seu ministério. Portanto, desse ano, no dia 10 de abril, que é o dia 14 de Nissan, sabem que a Páscoa judaica sempre é celebrada segundo o calendário judaico, por isso é que no nosso calendário, às vezes, a Páscoa judaica, atenção, há uma grande diferença entre a Páscoa judaica e a chamada Páscoa cristã. Às vezes elas coincidem, mas os católicos romanos, os papas, para tentar separar a Igreja Católica do judaísmo, eles tentaram também, inicialmente, a Páscoa cristã era sempre celebrada juntamente com a Páscoa judaica. Mas eles, nesse afã de separarem a cristandade, que já estava corrompida, como nós sabemos, e substituí-la pela idolatria, pelo paganismo de Roma, então eles também separaram as datas, criaram um outro calendário, mas, segundo o calendário judaico, a Páscoa é sempre celebrada no dia 14 de Nissan, ou de Abib.
Ora, nesse ano terá sido exatamente no dia 10 de abril, então, que a Páscoa foi celebrada. Ora, comprovando matematicamente, e agora vamos ser rápidos para não vos cansar, entre o dia 14 de março, que foi o dia em que o decreto de Artaxerxes foi assinado para que o povo judeu pudesse reconstruir as muralhas de Jerusalém, portanto, nesse dia o relógio começa a funcionar, o relógio das 70 semanas, que é interrompido com a entrada do Messias em Jerusalém. Portanto, entre o dia 14 de março de 445 a.C. até ao dia da entrada do Messias em Jerusalém, que é o dia 6 de abril do ano 32, decorrem 477 anos e 24 dias. Isto é segundo o nosso calendário gregoriano. Então nós temos que reduzir um ano, porque entre o ano 1 a.C. e o ano 1 depois de Cristo só há um ano. Então temos que tirar já um ano. Passam então a ser 476 anos e 24 dias, ok? Isto é segundo o nosso calendário gregoriano de 365 dias por ano. Então temos 476 dias, 476 anos e de 365 dias, dá um total de 173.740 dias, como você pode ver no quadro e depois pode também confirmar na sua calculadora, a menos que você seja melhor do que eu a fazer contas de cabeça. Eu preciso da calculadora, mas as contas são rigorosas, pode confirmar. Ora, se nós agora juntarmos aos 173.740 dias, aqueles 24 dias adicionais, isto vamos aos 173.764 dias, ok? Mas aqui temos que também juntar os anos bissextos no calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Então, neste período de 476 anos, houve 119 anos bissextos. Como você sabe, a cada 4 anos, como foi o caso este ano, 2020, há um ano bissexto. Portanto, se nós formos ver os anos bissextos, nós temos que juntar mais 119 dias, que são os dias dos anos bissextos, a cada 4 anos. Portanto, vamos voltar outra vez à contagem: 173.764 dias, mais estes 119 dias que escaparam dos anos bissextos, vamos chegar aos 173.883 dias. Caramba, estamos quase lá, mas sobram 3 dias. Onde é que estão estes 3 dias? As contas têm que bater certo. Bom, mas temos que lembrar que em cada 128 anos sobra um ano bissexto. Pelo que num período de 483 anos sobram 3 anos bissextos. Ou seja, mais 3 dias. Você está a ver? O calendário de Deus não falha. Então qual é a conclusão? Aos 173.883 dias, temos de tirar mais estes 3 dias, ou menos estes 3 dias, que sobraram dos anos bissextos, e vamos chegar ao quê? Ao lindo e perfeito resultado de 173.880 dias. Ou seja, literalmente, exatamente 483 anos de 360 dias. Faça as contas. Ou seja, as 69 semanas de Daniel, baseadas no calendário lunar, de 360 dias por ano, deu exatamente 173.880 dias, começando com o decreto de Artaxerxes e culminando na entrada do Messias Jesus em Jerusalém. Então vemos que, segundo a profecia de Daniel 9:26, é então vista pelo profeta a morte do ungido, a morte de Cristo, após estas 69 semanas proféticas. Vemos também, diz aqui, que ele já não estaria, ele já não estará, portanto, isto fala acerca da sua ascensão aos céus. E vemos mais tarde também
a destruição da cidade santa e, acima de tudo, do templo de Jerusalém. Porquê? Porque diz aqui que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Conforme nós já estudamos, no ano 70, comandadas pelo general Tito de Roma, as forças romanas vieram, cercaram Jerusalém durante cerca de 3 anos e acabaram no ano 70 por destruir o templo, queimar o templo, e trouxeram uma visão do tempo futuro daquele príncipe que há de vir. Este já não é mais o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, mas é o príncipe com letra pequena, é o anti-Messias, é o falso Messias, é o pretenso Cristo que há de vir, e que já foi prefigurado por Antíoco Epifânio e por outros ao longo da história, mas que irá outra vez surgir no palco da história. E eu penso que está para muito breve. Iremos debruçar-nos bastante sobre essa figura, quais são as suas características, o que é que ele irá fazer, como é que ele se manifestará. E então ele, esse príncipe do povo que há de vir, portanto, daí que nós acreditamos que o anticristo, o falso Messias, ele surgirá de toda aquela região do antigo Império Romano. Então agora, o que é que aconteceu? Estamos num tempo em que o relógio parou por completo. Como já falámos, passamos aquela primeira montanha das profecias e entramos agora num grande vale, este tempo de verão, este tempo que medeia a grande festa do Pentecostes, que nós celebramos há uma semana. É o tempo da colheita, é o tempo agora da igreja colher, semear e também colher fruto para o reino de Deus. Durante todo este longo tempo do verão em Israel e na Europa também, é que nós colhemos os frutos e vamos colhendo os cereais e muitos legumes por aí fora, até que uma nova festa judaica, a festa do novo ano, Rosh Hashanah, festa das trombetas também, termina com esta grande colheita. Então entramos já na segunda grande montanha e aí vai começar outra vez a contagem da última semana. Nós temos falado que são 70 semanas. Como já decorreram 69 semanas, portanto vamos pôr agora em anos, a contagem seria de 490 anos, a contagem do relógio divino. 483 anos já decorreram entre Neemias e entre a entrada de Jesus em Jerusalém. O relógio parou em Jerusalém. O relógio parou com a aclamação, mas logo a seguir o corte, a rejeição do Messias, devido à obra que ele teria que realizar e também à sua rejeição pelo povo judeu. Então o relógio parou e irá recomeçar novamente aonde? Em Jerusalém. É lá que ele parou, foi lá que o foco divino ficou como que congelado, ficou parado. 2000 anos praticamente se passaram, o povo foi expulso, foi disperso, o mundo mudou, grandes civilizações, veio mudanças históricas, por aí fora, todos sabemos o que aconteceu, e depois está profetizado que haverá um dia em que o relógio vai novamente começar a funcionar. O que é que levará a que isso aconteça? O que é que levará a que o relógio volte a funcionar? No capítulo 9, então, de Daniel, nós vemos no versículo 27, vamos só ler o versículo 26 para facilitar a nossa compreensão, para não nos perdermos. Então, voltando ao versículo 26, depois das 62 semanas, e já tínhamos falado das 7 semanas, portanto, depois destas 69 semanas, será tirado o Messias e não será mais. O relógio parou. O povo do príncipe que há de vir, dos romanos, destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário, o templo, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele,
Agora, vemos que há aqui uma referência a ele, mas a ele quem? A Jesus, não é certamente, porque ele já foi cortado, temporariamente. Então, refere-se, obviamente, a este príncipe que há de vir, este príncipe do povo que há de vir, o príncipe vem do antigo Império Romano revivificado, como nós estamos a ver nos dias atuais. Ele, esse príncipe, esse falso Messias, irá firmar uma aliança ou um concerto. Eu gosto mais da palavra aliança porque é mais clara para o nosso entendimento. Ele fará, então, uma aliança com muitos. Aqui, quando fala com muitos poderes políticos, com muitos presidentes, reis, mas também com muitos religiosos, certamente, com os poderes dessa época em que ele surgirá. E diz aqui que ele fará esse concerto, essa aliança, por uma semana. Portanto, esta é a última semana de 7 anos, são os últimos 7 anos nos quais ainda não entramos. Portanto, nós estamos ainda neste vale, o tempo da graça, em que o Evangelho está sendo pregado, graças a Deus, por milhares e milhares e milhares de seus servos pelo mundo fora. E depois nós assistiremos a algo tremendo, algo dramático, que é o início da contagem dos últimos 7 anos, que serão anos terríveis, que será o desfecho deste conflito que se iniciou no Jardim do Éden, esta inimizade entre o descendente da mulher, o Messias, e os descendentes da serpente, Satanás. Este conflito iniciou-se no Jardim do Éden, e desde há milhares de anos o conflito entre a semente messiânica, entre o seu povo, o povo judeu, e os atentados, as tentativas da semente de Satanás, da descendência de Satanás, que encarnou na figura de muitos cruéis ditadores ao longo da história. Reis, ditadores, tentaram aniquilar, matar a semente para que o Messias não viesse ao mundo. E podemos descrever isso durante algumas horas, mas se você conhece o Velho Testamento, você sabe quantas vezes tentaram matar a raça dos judeus, o povo judeu, e quase conseguiram, mas não conseguiram, porque o Senhor estava, como sempre está, no controle da história. Ainda ontem eu lia o livro de Esther e é impressionante como Deus colocou aquela mulher e aquele homem, seu tio, no momento certo da história, porque de outra forma todo o povo judeu que vivia na Pérsia seria aniquilado. E Deus levantou uma só mulher e um só homem para mudar por completo a história, porque senão talvez a história fosse diferente. Deus sempre tem os seus propósitos, Deus usa quem Ele bem entende. O importante é estarmos disponíveis, estarmos dispostos a arriscar como Esther. Esther foi à presença do rei arriscando a sua própria vida. Ela sabia que o mais certo era o rei mandá-la matar, porque ele era soberano e ele não a tinha mandado chamar, então facilmente o rei podia libertar-se dela e a história ficaria por ali. Não sabemos como é que a história iria decorrer, mas ela arriscou porque ela amava o seu povo, porque ela entendeu pelas palavras do seu tio Mordecai que ela tinha um papel crucial, um papel fundamental naquele tempo na história, e ela obedeceu. Então, graças a Deus por essas pessoas que o Senhor tem levantado para salvarem, como Moisés e outros mais, para salvarem o seu povo, para que o Messias chegasse até nós e nos salvasse e nos tirasse da condenação eterna. Então este falso príncipe, ou príncipe falso, este terrível opositor, ele vai surgir e o relógio irá chamar a nossa atenção quando esta aliança, quando este pacto internacional for feito e que dará lugar a algumas coisas. Nós vemos então que entre algumas coisas que irão acontecer é que ele irá interromper na metade da semana, vamos mais tarde estudar isso com muito mais profundidade,
esta semana de 7 anos vai ser interrompida a meio, ou seja, ao fim de 3 anos e meio desta aliança, deste pacto que ele fez, ele vai quebrar esta aliança, ele vai mostrar a sua cara, vai-lhe cair a máscara. Diz aqui que ele vai fazer cessar o sacrifício. Ora, e a oferta de manjares. Ora, que sacrifício é este? Nós sabemos que terá que haver um templo em Jerusalém. Essa é uma das grandes ânsias do povo judeu, muito em especial dos religiosos. E sabemos que já existem todos os materiais, todos os utensílios a serem usados no novo templo, que alguns chamam o terceiro templo de Jerusalém. Já está tudo preparado, já existem organizações, acima de tudo o Instituto do Templo, que podemos visitar em Jerusalém, que já está praticamente tudo pronto para só mudar para o lugar certo, para um templo que seja erigido. Ora, nós não sabemos se é de facto o anticristo que vai erigir este templo, o falso Messias. É uma grande probabilidade. É muito fácil entender que para haver um acordo que vai agradar a judeus e a árabes, a muçulmanos, não vai ser fácil. É um conflito quase que eterno. Então, alguém que consiga trazer um acordo entre estes dois povos terá que fazer algo que é espantoso, algo que é praticamente considerado um milagre. E então, por isso, alguns acham que para conseguir iludir os judeus, convencer os judeus que ele de facto está pelo lado deles, mas ao mesmo lado também não está contra os muçulmanos, ele terá que jogar nos dois campos simultaneamente, terá que agradar a gregos e a troianos. Então, na minha concepção, dentro deste acordo, deste negócio, poderá haver a oferta do tão desejado templo em Jerusalém. Não tem que ser um templo grande como o templo de Salomão, ou como o templo que o Messias irá trazer, segundo a visão do profeta Ezequiel, capítulo 40 em diante, mas poderá ser uma construção que possa permitir aos judeus, aos religiosos, voltar a fazer os sacrifícios. Bom, seja ele a fazer essa construção ou ela já exista antes do surgimento do anticristo, a verdade é que terá que haver um lugar sagrado, um lugar santo, onde o sacrifício já está a ser realizado. E será, obviamente, um templo, porque ele vai entrar, tal como fez Antíoco Epifânio, o seu predecessor, ele vai repetir muitos dos passos deste já anticristo com A pequeno, mas ele irá ainda estender mais a sua maldade e a sua globalidade, porque enquanto aquilo que Antíoco Epifânio fez afetou toda aquela região de Israel e do Médio Oriente, portanto, do antigo Império Grego, aquilo que o anticristo, o último anticristo, irá fazer será, a nível global, irá afetar o mundo inteiro. Iremos ver porquê e para que isso vai acontecer. Então ele fará esta aliança, uma firme aliança, uma aliança que vai ser aceita, vai ser aplaudida pelo mundo inteiro, porque finalmente o maior e mais difícil conflito de resolver é o conflito israelo-árabe. Então ele vai conseguir pôr um cobro a esse conflito, daí que é chamada uma firme aliança, porque vai convencer a muitos. É uma aliança, então, feita entre aquilo que Daniel chama o pequeno chifre. Iremos na próxima gravação falar acerca disso, que é uma das características, porque esse homem irá surgir como que do nada, irá inicialmente, como a gente diz em português, um Zé Ninguém, alguém sem grande expressão. Eu estou logo a pensar na figura do Hitler. Quem era o Hitler? O homem que dominou praticamente o mundo durante alguns anos. Quem era ele? Era um cabo. Nem era um oficial do exército, nem um general. Nada, era um cabo. Um homem sem significado. A aparência dele, eu não quero estar a julgar a aparência dele para não julgarem também a minha, não é? Mas realmente ele não era assim uma figura muito carismática, possuída de uma grande atração, não é? Ele até tinha, segundo os historiadores, grande dificuldade
em se relacionar com mulheres, inclusivamente, por várias razões, não é? Isso deixa para os psicólogos estudarem essa matéria, mas de facto não era aquela figura que logo chamava a atenção do mundo, era alguém como que um pequeno chifre. Então ele já, de uma certa forma, nos indicou quem será o grande, o último anticristo. Ele surge de um pequeno chifre que vai vencer, através de guerras e esquemas, outros chifres maiores, e que chifres aqui representam nações. Portanto ele virá talvez de uma pequena nação, não me perguntem qual, que eu também não sei, posso até especular, mas não vou falar publicamente sobre isso. Ele é também chamado pelo apóstolo Paulo o homem de iniquidade, porque ele traz a maldade. Ele pretende ser um homem de bem, mas ele de facto vai trazer a iniquidade, como o mundo nunca viu até aos dias de hoje. Ele também é chamado em Apocalipse como a besta, ou seja, aquele animal terrível, assustador, que vai, na sua ira, ele vai destruir tudo e todos por onde ele passa. Mas ele vai inicialmente pôr uma máscara. Não é uma máscara que vai cobrir só o nariz e a boca, como estas que nós temos que usar hoje, mas é uma máscara completa. É um fingimento. Ele vai tentar mostrar uma coisa que ele não é. E aqui temos outra figura da Bíblia. Entre outras, temos a figura de Judas. Lembra-se que Judas foi um apóstolo de Jesus. Ele não foi alguém que andou sempre afastado, desviado. Ainda há pouco eu lia na internet que Judas ouviu todas as pregações de Jesus e nunca contestou. Outros discípulos criaram algumas dificuldades, contestaram, manifestavam-se, como era Pedro, por exemplo, mas Judas nunca se manifestava. Ele aparentemente era o mais bem comportado dos 12. Segundo um estudo feito por psicólogos, Judas seria o candidato mais confiável, o mais bem comportado, ao ponto de Jesus lhe conferir a administração das finanças. Ele era o tesoureiro daquele grupo de discípulos que andavam com o mestre. Jesus confiou nele. Ele foi escolhido como apóstolo. Ele fez milagres. Como é que é possível este homem que traiu Jesus, ele mesmo expulsar demónios? Como é que é possível isso acontecer? Bom, a verdade é que durante estes 3 anos, ou 3 anos e meio, que é que foram 3 anos, ele andou ao lado, mas não fazia parte. O seu coração não era verdadeiro. Mas ele não se manifestava. Estava ali no meio dos outros. Até que Satanás entrou nele. E aí ele comete o ato mais danoso da história. Vender o próprio Deus. Vender, ou tentar vender. Deus não é vendável, não é? Mas trair o seu melhor amigo. O seu maior amigo. O único verdadeiro amigo que ele tinha. Mesmo quando Jesus é traído por aquele beijo, Jesus chama-lhe amigo, ao que vieste amigo. Jesus sempre o considerou. Jesus sabia bem quem ele era. Jesus sabia o que estava no coração dele. Ele já andava a fazer coisas no oculto, como nós sabemos. Mas até ao ponto de Satanás entrar mesmo, possuí-lo literalmente, ele era um fingido. Ele parecia exatamente igual aos outros. Ele usou poderes divinos no seu ministério. Chegou ao ponto também de curar enfermos e libertar demónios de pessoas. Mas, quando Satanás entra dentro dele, então ele vira um autêntico demónio, como sabemos. E assim será também com o Anticristo. Ao fim dos 3 anos e meio, Satanás entra dentro dele. Satanás gera um filho, que é o Anticristo. E então o quadro muda completamente e será aquilo que a Bíblia chama a grande tribulação, ou tribulação de Jacó. Iremos debruçar-nos sobre isso mais tarde.